Como é que eu fiz para aprender inglês? Bom, quando eu era muito pequeno, minha mãe chegou a me colocar num desses cursos de inglês, tipo uma escolinha, né? Mas era muito pequeno e não deu muito certo, era tudo muito, né, aprender cores, esse tipo de coisa. Mas também não tinha grana, não fiquei poucos meses lá. E aí, o que rolou foi que quando eu comecei a lidar com o computador, os manuais, os livros e até os comandos eram tudo em inglês. E eu não sabia como é que era e queria aprender. Então, eu consegui um dicionáriozinho, e eu ficava o dia inteiro com aquele dicionáriozinho, lendo os troços na tela e vendo no dicionário a palavra que significava e tudo mais. E fui aprendendo, começando a aprender assim. Depois de um tempo, eu encontrei... Foi a internet, quando eu entrei na internet, eu encontrei o IRC, e aí foi super bacana, porque tinha um monte de gente do exterior, né, falando em inglês, e eu não manjava nada de inglês, e queria falar com os caras, e ia falando. E as pessoas sentem muita boa vontade, né? Então, eu não sabia, por exemplo, eu lembro de uma época que eu não sabia, por exemplo, conjugar verbo. Mas eu tinha necessidade de falar no presente, no futuro, no passado. Então, o que eu fazia muito era complementar o verbo, né? Então, complementar o verbo com uma palavra. Então, sei lá, buy, né? Buy yesterday. Então, era o passado de buy. O cara inferir que, porra, ontem eu comprei aquele troço. E era um nós vai, nós vem, e a coisa ia funcionando super. Até que eu fui ficando mais velho e fui estudando um pouco mais, fui entendendo. Aí depois eu peguei um livro de gramática para dar uma estudada e tal. Mas sempre assim, muito empírico, lendo muito livro em inglês, mesmo sem entender porra nenhuma, ia com o dicionário, pegava filme para assistir, no início com legenda em português, tentava entender de ouvido o que o cara tava falando. Letra de música me ajudava muito, porque não tinha naquela época, década de 90, né, moçada? Antes dos anos 2000, então não tinha Netflix, então não tinha legenda em inglês, né? Então letra de música era muito bom, porque eu ouvia o cara falando, lia a letra de música que vinha no folhetinho do CD, e aí eu ia traduzindo a letra da música para poder entender o que era e pegar um pouco da pronúncia, né? Então isso foi me ajudando a compreender um pouco mais as coisas, mas ainda assim uma grande estrutura. Os filmes depois vieram a me ajudar muito, né, para ter facilidade de entender o que está dizendo, mesmo que não fosse com precisão, né, exatamente o que está dizendo. E uma coisa que começou a acontecer foi que eu comecei a conversar com pessoas, né, e deixando elas à vontade para me corrigir. E aí nesse processo de conversar através da internet com as pessoas e tudo mais, já nos anos 2000 e tudo mais, Skype e tal, isso foi me ajudando o ouvido que já estava meio calibrado por conta dos filmes, né, fez com que eu botasse para fora na fala, né, e falava tudo errado, falava, né, tudo bem trocado. E foi assim, o clímax do meu processo de aprender inglês foi quando, em 2010, eu fui para os Estados Unidos na conferência de Python, em Atlanta, para fazer uma palestra em inglês, né? E, porra, eu não manjava 100%, não tinha segurança para fazer uma apresentação em inglês, né? Eu conseguia me encontrar na rua, conseguia para fazer uma palestra, e essa palestra tá lá no meu canal do YouTube. Eu novinho, fazendo uma palestra em inglês, tentando explicar o que eu fazia, né? Como é que eu me envolvia com a galera da comunidade do Rio de Janeiro, como é que a gente organizava a comunidade Python, né? E vários aprendizados sociais que eu na época dominei intuitivamente. Hoje eu já entendo por que funciona desse jeito, eu tenho os fundamentos teóricos por trás, mas eu fui compartilhar isso com a galera, né? E foi legal porque essa palestra eu fui fazer nos Estados Unidos a convite do Jacob Kaplan-Moss, que é um dos fundadores, dos criadores do Django, que veio no Brasil, aí ficou lá, foi na Python Brasil, em Caxias do Sul, depois ficou com a gente no Rio de Janeiro. A gente fez um evento chamado Dev em Rio, para receber o cara e organizar, né? Vim botar o cara para falar para uma galera, e a gente ficou bastante amigo na época, e ele falou, cara, isso que vocês estão fazendo aqui, vocês têm que mostrar isso lá fora, tem que ir lá explicar, contar pra gente o que tá rolando no Brasil e tal. E aí ele me deu essa sugestão e eu mandei a proposta da palestra. E, cara, não foi uma proposta assim bem escrita, porque não manjava tanto de inglês, mas eu mandei a proposta e ele endossou. Então eu fui palestrar lá, que as pessoas ficaram assim, pô, entendi a proposta, mas não entendi muito bem. Aí ele escreveu lá no comentário, falou, não, traz o cara que os que estão fazendo lá no Rio é muito maneiro. Eu tive lá e tal, não sei o que, foi sensacional.
E aí eu fui para os Estados Unidos para fazer essa palestra, né, em 2010, se não me engano foi em abril de 2010, e em fevereiro de 2010 eu até publiquei junto com meus amigos Kaique Souza, Ramon Page, né, e com toda a galera do Rio que estava me ajudando já há bastante tempo a entender o que a gente está fazendo ali, eu publiquei o Small Acts Manifesto, que também foi bem legal, e em inglês, e também tem esse negócio, eles estão sempre trocando ideia com as pessoas, né, de uma forma bem empírica. Se você assistir essa palestra, tá no meu canal do YouTube, você viu, acho que o link tá na bio, você vai ver eu falando lá, nervosão, respirando errado, sabe, travado, tentando entender e tentando dialogar, e cara, aquela viagem foi sensacional, porque eu aprendi inglês pra cacete, eu fiz muitos bons amigos que até hoje eu tenho contato e que, pô, abriram portas para mim incríveis, né? Pessoas que eu não falo todo dia, mas quando eu mando um e-mail, o cara responde na hora. Quando o cara manda um e-mail, eu respondo na hora. Essa trocação de ideia, né? Esses vínculos que são atemporais. E minha vida mudou por conta disso, porque eu aceitei que eu não sabia falar inglês e que no nós vai, nós vem, eu fui lá, né, conquistar o meu espaço naquele palco lá da PyCon em 2010. Foi muito maneiro. Recomendo que você se trate dessa maneira também.